tudo bem com você? Como você já deve saber, meu nome é Giane Negreiro, sou psicopedagoga e apaixonada por criança. E dentro da sala de aula eu pude observar que cada vez que a criança me trazia qualquer conflito que ela apresentava ali, seja defasagem de aprendizado ou qualquer situação que não estivesse adequada com aquela fase, com aquela situação que a criança estava vivendo, simplesmente eu comecei a investigar sobre isso, encontrei que a raiz desse problema estava na família. E aí eu passei a estudar essa estrutura familiar, como que ela se forma, como que ela é entendida dentro dessa estrutura. E aí eu comecei a entender que o problema estava na família de origem. E o que é família de origem? Família de origem, vamos lá, vamos aqui imaginar o seu pai, a sua mãe, eles estão na vida e nali eles estão caminhando. Cada um tem uma bagagem de vida. E o que eles trazem dentro daquela bagagem de vida? Os conflitos, os traumas de infância, tudo que foi passando na infância, a forma como foi criado, as crenças e até um pouco da religião. Cada um às vezes traz uma religião diferente da outra. E eles se encontram ali na vida. Quando eles se encontram, começa aquela fase gostosa, aquela fase do namoro. E essa fase do namoro é aquela fase onde um está de frente para o outro. Quando você está de frente para o outro, você está descobrindo o outro, né? E aí, até que eles se identificam, se relacionam e eles resolvem casar. Eles resolvem se juntar. E quando um casal se junta, eles começam a encarar o mundo de frente. De frente para quê? Para um futuro. Eles começam a caminhar na vida com o futuro. Lembrando sempre que cada um está trazendo a sua bagagem de vida, né? E aí, naquela bagagem de vida, quando eles se encontram, quando eles se conhecem, quando eles se identificam, se relacionam, eles trazem para dentro desse casal essa bagagem, cada um com a sua, mas eles misturam essa bagagem. E aí muitas vezes, inclusive, é aqui que acontece alguns tipos de conflito. E eles vão seguindo a vida até o dia que eles resolvem ter um filho. E nesse filho, quando essa criança nasce, quando essa criança surge ali, ela já surge com essa bagagem. Porque você imagina que você tem uma bagagem de vida, o homem, a mulher tem outra bagagem e quando eles se misturam, essa bagagem já ficou grande, certo? E aí quando aquela criança nasce, aquela criança já nasce, ela traz com ela essa bagagem de vida dos pais. E ali quando ela vai crescendo, vai caminhando na vida, ela vai sofrendo a influências daquela família de origem. Que é a forma como eles foram criados, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito com aquela criança e cada um passa os seus medos, os seus conflitos. Imagina quanta coisa, quanto peso, vamos dizer assim, aquela criança já está ali, já nasce com isso. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa muito interessante. Aqui nós não estamos procurando culpados, não existe culpados. Certo? Existe o que cada um aprendeu. E assim, o que nós aprendemos? O que nós trouxemos para dentro dessa nossa bagagem? A gente traz, o que está ali dentro da bagagem é tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente só sabe o que é aquilo. Não há culpados nisso tudo. Aqui estamos aprendendo a entender essa dinâmica de família de origem. Entende? E há uma chance muito grande de que tudo isso a gente esteja só repetindo os padrões. Se estamos repetindo o que nos foi ensinado. Em momento algum a gente questiona tudo isso. E dessa mesma forma a gente passa a passar isso para uma criança. Se esses são os referenciais, você concorda que toda relação ela é meio a meio? Certo? Então, se a gente tem meio a meio ali, nós temos meio a meio de referenciais de vida também.
que são exatamente aquela bagagem de vida que a gente trouxe. Lembra que eu falei? E o que isso acontece? Se for uma família cujo referencial de vida é saudável, beleza, essa criança terá um referencial de vida saudável. Mas quando esse referencial de vida for tóxico, for acontecido, seja lá uma desestrutura familiar, com certeza o referencial de vida que essa criança terá vai ser também uma situação tóxica. Ela vai compreender isso. Quer um exemplo? Famílias que ensinam suas crianças batendo. Você bate na sua criança. Na verdade, quando o adulto bate numa criança, nada mais é aquela emoção ferida da criança interior que ela está botando para fora. Entende? Então, ela não está resolvendo o problema. A criança vai entender muito mais, ela vai aprender muito mais por ter medo de você do que ter respeito, do que entender o que está fazendo. Sabe aquele pessoal que fala assim, eu cresci assim, ensinando assim e não morri. Você não morreu, mas você está sobrevivendo. E a que custo isso te trouxe? Quais as consequências que trouxe isso para a sua vida? Na verdade, é que você não morreu, mas você está com os referenciais de vida errado, para você passar para o seu filho. E como que eu posso colocar isso nos meus referenciais na mesa? De falar assim, como é que a gente pode entender essa situação melhor? Eu vou te dizer, a resposta é bem simples. Você precisa ampliar a sua consciência, buscar conhecimento, ter expansão de consciência que a gente chama. Como? Se questionando. Gente, se questiona o que você aprendeu, questiona o que te ensinaram, por que você entende, por que você tem aquela crença ali, por que você acredita naquilo cegamente. Dessa mesma forma, você está passando para os seus filhos. Você aprender a se questionar por que você age daquela forma, age e reage, né? Porque muitas vezes nós somos muito mais reativos do que agimos na vida. Às vezes, a sua criança interior teve um referencial de vida que não foi, que foi ruim. E quando você cresce, aquilo está dentro da sua memória, aquilo não foi resolvido. Você acaba passando para o seu filho da mesma forma. Então, se o seu filho tem um comportamento que não atende às suas expectativas naquele momento, você acaba só reagindo como batendo nele. Porque você não sabe como fazer com aquilo, com aquele comportamento, porque você não tem o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você não tem o controle, e muito menos a consciência do que fazer com aquilo, com aquela situação. E aí vamos lá, nessa situação de relacionamento familiar, existe 3 envolvidos. O marido com a esposa é uma relação, entre os pais e os filhos uma segunda relação e o relacionamento entre os filhos. Para que uma família funcione bem, de forma saudável, essas 3 esferas, elas têm que estar totalmente alinhadas ali. E alinhadas com o quê? Com o seu referencial de vida, com o que você aprendeu que é referencial de vida, será que é o correto? Será que deu certo? E se não deu certo, o que eu devo fazer para que esse alinhamento flua de forma leve, para que o seu filho aprenda a ir para a vida de uma forma leve? Percebe como tudo isso vem da família de origem? Então, aquela bagagem, lembra daquela bagagem que eu falei para você? Muitas coisas podem estar ali dentro e você não percebe. Isso tudo é inconsciente. Quando você passa a se questionar do que você aprendeu e o que você está repetindo padrões passando para o seu filho, você começa a entender que alguma coisa precisa ser ajustado. E onde que está esse ajuste? O que aconteceu nessa família de origem que te levou, que te trouxe a você nesse lugar que você está hoje? E aí, gente, aqui eu vou voltar lá atrás no seu pai e na sua mãe. Todos nós temos 2 energias de vida, a energia masculina e a energia feminina. Essa energia
feminina é aquela energia que cuida, que protege, que acolhe, é a energia de mãe. É desde a gestação, a mãe é aquela que está ali protegendo, cuidando daquele feto, daquela criança que está ali dentro da sua barriga. E quando ela nasce, essa energia ela é mais latente ainda, de uma forma diferente. São amores diferentes. Quando aquela criança está dentro da sua barriga, você não conhece aquela criança ainda. Mas ali existe um amor muito grande. E quando ela nasce, é o início de um outro amor, a gente chama de um amor do igual, que é o único amor que aquela criança sabe receber. Vamos lá, uma criança, um bebê, o que ela dá? Ela não tem nada para dar, ela só sabe receber. Então, neste primeiro momento de vida, essa energia do cuidar, do proteger, do acolher, ela é muito intensa. E ali essa energia vai até por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, que é quando a criança percebe que só existe o amor da mãe. Quando a criança está ali nos 2 anos e meio, 3 anos, ela começa a perceber, ela começa a ter a sensação que existe um outro amor, que é o amor do pai. O pai começa a entrar naquela relação ali. Ele percebe, a sensação que a criança tem é que existe um amor do diferente. É um amor diferente daquele que ele só conhecia. Lembra que eu disse que era o amor do igual? Que é o amor de mãe e filho? Agora não. Existe uma outra energia entrando nisso. Então nós temos a energia feminina, que é do cuidar, do acolher, do proteger aquela criança. E agora a criança vai ter a sensação de uma outra energia, que é a energia masculina, é a energia de ação. A energia masculina é aquela que vai impulsionar para a vida, a energia de ação, que vai mostrar o caminho. Vocês podem reparar que até as brincadeiras de mãe e pai é diferente com aquele bebê. Aquela criança, uma brincadeira da mãe é aquela muito de cuti-cuti que a gente chama, né? E aquela brincadeirinha assim e tal. E a brincadeira do pai? O pai pega o bebê, joga assim para cima. A mãe falta morrer muitas vezes, né? Não joga ele para cima. Por quê? É exatamente isso. Até nas brincadeiras, essa energia é representada pela energia masculina, pela ação de vida. O homem é que impulsiona aquela criança para a vida, é que direciona, é que dá foco, é que mostra assim, olha ali, filho, é ali que está o futuro. Então, a energia do feminino e do masculino, elas se completam. Uma cuida, protege, acolhe, a outra é a energia de ação. Uma é o amor de dentro, é o amor para dentro, que é o que cuida, protege. O outro é o amor para fora, é o amor que provê, é o amor que direciona, que dá aquele foco para aquela criança. E agora a gente vai entender o seguinte: quando a criança nasce, ela fica mais ligada pela mãe exatamente por esse amor. É a mãe que vai tomar banho, que vai dar banho na criança. Quando ela vai dar banho na criança, pode ver, a gente tem aquela... Sabe aquele sexto sentido de que, filho, vai fazer frio, leva o casaquinho? É isso. É essa energia de proteção, de cuidado. É essa energia feminina. E a energia do masculino é a da ação. Essa energia feminina, ela é tão presente, ela é tão... Vamos lá, vamos imaginar o seguinte: a mãe amamentando, ela vai trocar a fralda, ela vai colocar para dormir, ela vai tomar o sol. Quando a gente leva a criança para o sol, a gente tem aquele sexto sentido que a gente sabe exatamente quando que vai queimar demais a criança, quando ela está com calor. Você consegue captar essa energia? É isso que eu digo, essa energia feminina. Agora, a energia masculina, ela é aquela de ação, ela é aquela que está toda a vapor.
que está dando direção, inclusive ela é mais rápida, ela flui mais rápida. Você consegue o homem ali levando a criança para tomar um sol, ele conseguindo captar, tendo toda... Você entende? Não que ele não possa ter a energia, ele vai ter, mas esse sexto sentido que a gente tem muito rápido é da energia feminina. Ela é tão grande, tão poderosa a energia feminina, a energia de uma mãe, que ela é capaz de produzir o próprio alimento da criança. Você tem noção do tamanho e da força dessa energia? E por volta dos 3 anos é quando a criança ela percebe que existe um outro alguém ali, naquele amor. É um amor do diferente que a gente chama, que é quando ela percebe que existe um amor diferente, é a energia do pai. E qual é o papel da mãe nesse momento? É permitir que essa energia entre nessa relação, nessa primeira relação do amor do igual. A mãe tem que permitir isso. Por quê? Para poder equilibrar as energias e a criança começar a ter a sensação do que é a vida, do direcionamento, da energia de ação. Entende? Então, aquele amor, nesse momento... ela passa assim, aqui tem uma coisa diferente, não é só eu receber esse amor, tem um outro amor que eu posso receber também. Essa relação com o ambiente, se todo esse ambiente ele for saudável, a mãe entender que ela precisa sair de cena para que este outro amor entre e que essas energias fiquem equilibradas, isso começa a ser construído um ambiente saudável para aquela criança. A criança agora consegue ter a sensação que é ela, a mãe e o pai. Ela começa a perceber que existe um outro amor envolvido nessa relação. Até então, ela só tinha percebido o primeiro amor, que é aquele amor de mãe. E a mãe precisa dar esse espaço, permitir que aquela energia de ação entre naquela relação, cada um no seu papel. Então, quando a gente percebe, quando a gente entende qual é o papel do masculino e do feminino dentro desse ambiente que essa criança está sendo criada, tudo flui, esse ambiente se torna mais leve. Não pode haver inversão de papéis. Quando há inversão de papéis, quando a mãe tem que ter energia de ação. Vamos dar um exemplo bem simples, gente. E aqui eu não vou entrar em nenhuma questão politicamente correta, certo? Vamos fazer esse combinado. Aqui, a mãe, nesse primeiro momento, o papel da energia dela é de cuidar e proteger aquela criança. Cuidar e proteger do ninho. Isso é que tem que acontecer. E o papel do pai? O papel do pai não é ação? O pai é aquele que tem que prover. Ele tem que trazer prover para que aquele ambiente de segurança, a mãe se sinta segura para que ela possa prover, para cuidar daquela criança. Vamos imaginar a criança aqui, o bebê no seu colo. Se eu tiver que ter energia de ação, suprir a necessidade de correr para a vida, de ter que trazer dinheiro para dentro de casa, automaticamente eu vou estar abandonando aquela energia de cuidar e proteger do meu filho. Eu vou estar negligenciando aquele lar. Para quê? Para ir suprir e fazer, atuar na energia masculina. Está errado. Isso aí é onde começam muitos conflitos, é a inversão de papéis. Então, qual é o correto? A mãe, durante aquele tempo, aquela necessidade básica, de atender aquela necessidade básica daquele bebê, ela está em casa ali cuidando, está no ninho, está presente no ninho. E o pai tem que prover aquela família sim. Para quê? Para que aquela mãe possa estar totalmente focada e presente naquela criança. O papel do pai nesse momento é a energia de ação. Qual é a energia de ação? É de prover aquela família, é cuidar daquele ambiente, provendo aquele ambiente, para que aquela mãe não precise negligenciar
aquele momento. Ela não saia dali e tenha que ir trabalhar, por exemplo. Quando ela sai para trabalhar, porque é ela que tem que prover, é ela que tem que fazer a energia do masculino, a energia de ação, aquele ambiente, aquele ninho fica como? Como fica aquela criança? Aonde que ela está nesse momento? Qual a sensação que essa criança vai ter? Se ela não está sendo cuidada, protegida, amparada. Entende? E aí começa uma desestrutura nesse ambiente. Esse ambiente de leve, ele passa a ser pesado. Pesado para quem? Para todos. Porque não há quem aguente suprir as duas energias. Principalmente a mulher. Ela vai chegar, que eu chamo, o extremo da exaustão. Porque ela está tentando suprir uma energia que não é dela. Que não é, naquele momento, não é ela que está acontecendo. Não é o que ela deveria estar fazendo. Quando tudo isso é leve, cada um no seu papel, cada um cumprindo a sua energia, esse ambiente passa a ser um ambiente leve e essa criança passa a ter esses pais como referenciais de vida saudáveis, porque cada um cumpriu o seu papel, entende? Ela cresce olhando para eles como referencial de vida. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos imaginar essa criança caminhando para a vida. Aqui está o pai, a mãe e a criança. Até um certo momento, essa criança, você pode observar que ela está olhando para os pais. Então, se ela está olhando para os pais, ela está ali tendo eles como referenciais de vida. Qual o papel de vida? Olha, cada vez que vai caminhando, essa criança vai se afastando. É o natural. É quando a gente vai se tornando desnecessário para os filhos. Significa que a gente vai abandonar? Não. Significa que a gente vai vai mostrar para essa criança que ela tem capacidade de ir para a vida, com as duas energias. Com a energia de ação e com a energia de cuidado e proteção. Significa que ela vai caminhar para a vida com autonomia de vida, para que ela também possa criar a família dela, a família de origem, para dar origem a outra família. E qual é o momento que isso acontece? A criança, o pai, a mãe e a criança vai caminhando na vida. Quando a gente chega na adolescência, é quando a gente descobre a sexualidade. E na sexualidade, gente, eu vou abrir um parêntese aqui para mostrar para vocês e lá na etimologia da palavra sexualidade vem de seccionar. Seccionar significa cortar vínculos. Quando você corta o vínculo com isso, você está buscando referenciais de vida além dos pais, porque até esse momento a criança está olhando para o pai e para a mãe. Quando ela entra na adolescência, ela começa a fazer assim. Ela começa a querer olhar para um futuro. E ela vai buscar esses parceiros, esses referenciais de vida, além de pai e mãe. Ela vai buscar na vida. Entende? Consegue compreender isso? Ela começa a virar para a vida. E aí, a sexualidade significa seccionar, cortar vínculos. Cortar vínculos com quem? Com pai e mãe. E quando que ela vai buscar esses referenciais de vida? Ela busca esses referenciais de vida dentro da família de origem, um parceiro, ou fora? É claro que ela busca fora da família de origem. E aí é onde você vai se tornando desnecessário. E se você cria uma criança, se você dá suporte para ela com autonomia, com confiança, mostrando para ela com a energia de ação que ali tem um futuro, que ela pode ter uma vida incrível, que ela pode ter o que ela quiser, que ela é capaz de conduzir a vida dela, ela vai buscar esse referencial de vida, provavelmente não, com, vamos dizer assim, 90% de chance de buscar um parceiro saudável. Também para poder ela começar uma família de origem saudável. Sabe por quê? Porque ela teve os referenciais de vida dela saudáveis.
Então eles não vão buscar qualquer coisa. Eles estão aqui, ó. É a fase da adolescência que eles querem descobrir, que eles querem despertar, que eles querem entender o que tem além ali de pai e mãe. Entende? Compreende a importância das energias, dos papéis da energia masculina e feminina? Compreendem que a sexualidade naquele momento significa seccionar, cortar vínculos com pai e mãe e buscar referenciais além da família? É neste momento da adolescência. E aí os pais quando ela vai caminhando na vida com segurança, os pais vão se tornando desnecessários. Até que ela consiga consiga fazer isso aqui, olha, da mesma forma que a família de origem, olhar para frente, encontrar um parceiro e olhar para frente, para um futuro, para uma vida incrível, onde ela possa ter um profissional, onde ela possa ter dinheiro, onde ela possa ter desejos de vida, sonhos. E quando esse vínculo é cortado com saudável, ela vai conseguir fazer isso saudavelmente também. É a família de origem dela. Conseguem perceber tudo isso? Conseguem enxergar toda essa situação? Entende? Entendeu essa desnecessariedade, né? Na verdade, quanto que a gente torna pais desnecessários? Exatamente por isso. Porque a gente ensina, dando autonomia para a criança, para que ela caminhe para o futuro dela. Bom, e agora? Onde a gente vai estar? Onde vão estar os pais de origem? Os pais de origem, gente, a família de origem, vai estar cuidando um do outro, que é a forma natural de vida. É onde eles vão fazer os desejos de vida deles, onde eles vão cuidar um do outro, até aquela situação ali ser também saudável para eles. Eu vou viajar, se é o meu desejo de vida, eu vou fazer um curso, vou estudar uma nova língua, e assim os dois estão saudáveis. Tá? Os dois estão saudáveis, não criaram nenhuma dependência emocional daquele filho. E aí é onde eu sempre pergunto para vocês: por qual motivo você escolheu ter um filho? Qual é a expectativa que você colocou em cima daquele filho? Tem muita gente, muitos pais que têm um filho para preencher a vida deles. Quando você tem um filho com essa expectativa, é uma escolha que não é saudável. Você está colocando no seu filho um peso muito maior naquela bagagem que eu falei. Ele vai preencher a sua vida? Gente, quando você vê por aí um adulto falando assim: você é a razão de viver, você é a minha razão de viver, corre. Porque esse adulto não está saudável. Entende? Consegue entender? Quando você vê uma mãe falando para o filho: filho, você é a razão da minha vida, está errado. Um filho não pode ser a razão da vida de ninguém. Quando você tem um filho e aquele filho é a sua razão de viver, você está colocando expectativas em cima daquela criança. É um peso muito grande que ele recebe. Está errado. E aí vamos um pouquinho mais profundo. O que te faltou, o que faltou na sua família de origem, que você está tentando suprir, passando essa falta para o seu filho? Você quer que ele te supra essa falta que você teve na sua família de origem? Você consegue entender que é uma escadinha? A gente começa a repetir padrão com os nossos filhos? Por isso que eu disse, todas essas questões, a raiz do problema está na família de origem. E aí, você vai crescer, você nunca pode ter, você tem que ter uma relação com seu filho, gente, sem gerar boletos emocionais. Eu gosto muito de usar esse termo porque você consegue entender, quando você cria uma dependência emocional da criança, você está gerando boletos emocionais.
Entende? Você consegue compreender isso? Esses boletos emocionais nada mais são do que dependência emocional daquela criança. Você não consegue ter a sua vida se não for pela expectativa que aquela criança carrega para te atender. E aí começa a gerar de novo uma desestrutura familiar. É uma desestrutura nesse ambiente que ele foi criada, que na verdade ele só vai repetir padrão. Você acha mesmo que quando há essa desestrutura, ele lá na adolescência, na hora de buscar referenciais de vida, ele vai encontrar uma pessoa saudável? Não. Por quê? Porque o referencial de vida dele foi uma mãe que também tinha dependência emocional dele. Ele vai buscar geralmente uma mulher que tenha que vai alimentar essa dependência emocional da falta que ele teve lá na mãe. Conseguem enxergar essa situação? Faz sentido? Conseguem entender isso? Bom, os papéis do pai aqui aquela energia masculina que mostra que é a energia de ação, na fase da adolescência, ela vai ser altamente executada. Então, se lá atrás você permitiu que essa energia masculina fosse presente, é ela que vai impulsionar esse adolescente, aí ele fazer assim, ó, ele vai estar assim e ele vai olhar para o futuro. É essa energia que leva você para o futuro. É a energia da ação. E aqui os pais vão virar consultores da vida deles. Entende? Consegue entender? É uma função. Então, a maternidade, na verdade, gente, ela é uma função temporária. Assim como é na natureza. A vida é muito simples. Ela é fácil? Não, mas ela é muito simples. Nós é que damos uma complicada nela. Basta você observar como é que funciona a natureza. A maternidade é uma função e uma função temporária de tudo isso. Entende? E na adolescência é o início da vida adulta. É quando eu disse para vocês que ele vai estar assim, ele começa a perceber que existe um futuro ali, existe uma vida incrível para que ele vá buscar isso. E os pais onde estão? Cuidando da vida deles. Esse cenário que eu desenhei para vocês foi um cenário de uma família de origem saudável. Como que acontece? Por que tem que ter cada um no seu papel? Consegue entender? Fez sentido? Faz sentido essa situação que eu tenho? Aonde o pai e a mãe vieram buscar as suas bagagens? O que os filhos entenderam disso tudo? O que você está repetindo com seus filhos que você aprendeu com a sua família de origem? E você não está se questionando. Está dando certo? Será que está dando certo? Outra pergunta, está dando certo para quem? Para você ou para o seu filho? Consegue perceber? É muito sutil isso, tem uma sutileza aí muito grande, mas com coisas muito grandiosas que a gente traz dentro daquela bagagem que a gente recebeu. Certo? Então, observe que o ideal, qual é o ideal? É você não alimentar uma dependência emocional. Esse vínculo com o seu filho não pode criar nele e em você uma dependência emocional disso tudo. Esse que é o correto. E quando os filhos crescerem, é assim que eles precisam ser. Já ouviram falar sobre aquela tal da síndrome do ninho vazio? Gente, eu sou uma pessoa que eu nunca nem suportei ouvir aquilo, porque eu sempre, embora eu tenha tido alguns emaranhados também, mas se tem uma coisa clara, é que não existe essa história de síndrome vazio. Quando você ouvir uma mãe falando isso, tenha certeza que essa mãe tem uma dependência emocional daquele ninho. Ela teve um filho em cima de uma expectativa dela. Isso é muito grave, muito sério. Tem um peso muito grande. Entende? Consegue perceber essa sutileza?
Então, quais são as, vamos dizer aqui, vamos recapitular aqui. O importante é você não alimentar esse comportamento de dependência emocional com seu filho. Isso é muito importante, muito importante. Não criar formas, fazer com que seu filho continue dependendo dessa situação. A família é saudável e o filho aprende a se virar logo cedo. Gente, em outros países, com 16 anos, as crianças não, né? Os adolescentes já estão indo para a vida. Isso é cultural. No nosso país, a gente ainda tem aí essa cultura de ver filhos com 30, 40 anos dentro de casa de papai e mamãe. Sabe o que isso significa? Significa que eles não conseguiram ser referenciais de vida para aquele filho, para que o filho fosse para a vida. É isso que significa. Significa que eles não cortaram o vínculo desse pai, dessa mãe, dessa família de origem. E qual o motivo que isso aconteceu? Se pergunte. Porque muitas vezes a gente alimenta essa dependência emocional dos nossos filhos, porque nós também temos essa dependência emocional na nossa família de origem. Quando você ensina seu filho a sonhar, a desejar, ele aprende muito rápido que se ele quer aquilo ali que está no futuro, aquela vida incrível, ele tem que correr atrás. Porque ele é capaz de correr atrás daquilo. Ele não precisa de ninguém para correr atrás daquilo. Ele não precisa de aprovação de pai e mãe. Ele não precisa estar cuidando de pai e mãe. E aqui, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou abandonar meu pai e minha mãe? Não, não é abandonar o pai e a mãe. É você entender que tudo são escolhas. Encontre uma maneira de você cuidar do seu pai e da sua mãe. Entende? Você, sem deixar que você que tenha que guardar as suas vontades de vida, os seus sonhos de vida. E aí, como é que a família, quando você percebe, olha só, vamos lá. Quando você percebe que o seu filho está indo aqui para a vida, e aí ele já é adulto, 20 e poucos anos, ele recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Então os olhos dele fazem assim, ó, brilha, porque é o futuro dele. Mas, o que aconteceu nessa família aqui de origem? Papai ou mamãe arrumou uma doença e fala assim, nossa filha, eu estou muito feliz que você vai morar em outra cidade, mas eu estou doente. Então, esse daqui, o que o filho faz se ele tiver qualquer dependência emocional? Ele não vai para aquele futuro, ele volta para cuidar da família de origem. Enquanto isso, a vida vai passando. Aquela oportunidade do emprego em outra cidade vai embora. Porque se ele não vai, tem outro que vá. Entende? Consegue compreender como essa família de origem tem que ser referencial de vida saudável? Qual é o papel do pai e da mãe aqui desnecessário? Falar assim, filho, que coisa maravilhosa, vá, siga. Eu estou doente? Beleza, não se preocupe, siga a sua vida. A gente aqui vai ter que arrumar uma cuidadora, nós vamos aqui conseguir fazer essa situação. Mas siga a sua vida. Isso é ser mãe desnecessária. É você entender que o seu filho tem que ir para a vida, pela vontade, pela capacidade própria. Não voltar para a família de origem. Deixar de ir para a vida, deixar de olhar para um futuro, para voltar para a família de origem. Conseguem perceber essa situação? E aí, qualquer desarmonia nessa estrutura acaba adoecendo essa família inteira. Consegue perceber isso? Ela vai criar uma família doente. E o que vai acontecer quando essa criança aqui encontrar o referencial de vida dela, o parceiro dela de vida? Ela vai continuar gerando uma família de origem doentia. Doente, entende? Se a fonte está doente, a água que flui dessa fonte também estará doente.
Ou seja, se a família de origem estiver doente, a família que ele vai criar daqui para frente também vai estar doente. Sabe aquele emaranhado de família onde tudo faz todo sentido assim? Eu cuido da minha sogra, eu cuido da minha mãe, cuido do meu pai, eu cuido dos meus irmãos, eu cuido de todo mundo. Eu sou pai, eu sou mãe de todo mundo. Eu sou mãe dos meus irmãos. Eu sou mãe da minha mãe. Eu sou pai do meu pai. E os seus filhos? Aonde eles ficam nesse emaranhado? Quem que é pai e mãe deles? E não venha me dizer que você dá conta de ser pai e mãe dos seus pais, mãe dos seus irmãos e pais dos seus filhos. Consegue perceber esse emaranhado? Gente, mas fica tranquila, que isso tudo tem solução. Eu digo muito isso. Foi enxergando toda essa necessidade que eu aprendi que eu deveria descobrir isso tudo. Eu descobri tudo isso. Foi difícil? Foi super difícil. Você desconstruir uma família para construir uma nova família, desconstruir o que você aprendeu, para construir o que você realmente quer, para que você entenda o que é uma família de origem saudável, para que você crie filhos saudáveis. É difícil? Mas não é impossível. Basta você querer olhar para essa família de origem, para entender quais são as suas dores. Entende? E foi enxergando essa necessidade que eu entendi que eu precisava passar isso. Que era necessário eu ter um curso, para quem que eu poderia dizer isso? E quando eu fiz isso, eu apliquei na minha vida. E quando eu apliquei, a minha vida deu certo. A vida dos meus filhos também deram certo. E é por essa razão que esses serão alguns dos temas que nós iremos tratar na próxima aula. Fica tranquila, confia no processo, confia em mim, que aqui você vai ter todo o suporte para você ter esse conhecimento e esse entendimento para que você crie filhos e eles sigam como adultos saudáveis numa família. Ok? Te vejo na próxima aula.